Glória a Deus. Espírito Santo, o Senhor é o nosso professor. Abre o nosso entendimento. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Ensina-nos e tira de nós todo o achismo de homens, toda arrogância, tudo que entristece ao Senhor. Pois só o Senhor pode nos guiar neste mundo de escuridão, pois o Senhor é a luz do mundo. O Senhor é quem nos ilumina e faz de nós iluminados nesta terra, estrelas do Senhor. Sim, Deus, o sal desta terra. Em nome de Jesus, eu quero te amar mais e mais, profundamente, amar o meu próximo e fazer aquilo que te agrada, mesmo que eu tenha que desagradar a mim mesmo, mesmo que eu tenha que desagradar o mundo inteiro para te agradar, pois o Senhor é o meu verdadeiro amigo. Em nome de Jesus, amém. Precisamos de todos, mas só dependemos de Deus. Só dependemos do Espírito de Deus. E aqui nós vamos estudar um pouquinho esta carta que foi enviada para a igreja em Tiatira, uma cidade próspera, diferente de Éfeso, diferente de Esmirna e Pérgamo, porque nesta cidade o culto ao imperador não era obrigatório. Principalmente na igreja em Éfeso e em Pérgamo, o culto ao imperador era obrigatório. Mas aqui não. As pessoas desta igreja, elas tinham liberdade para adorar a Deus, elas tinham liberdade para cultuar o Senhor, e foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, né? Foi uma igreja onde o apóstolo Paulo trabalhou na Ásia Menor. E nesta época em que Jesus enviou esta carta, o cristianismo estava mesclado com a cultura daquela cidade. Hoje, Tiatira tem cerca de 150 mil pessoas. Continua sendo uma cidade muito próspera. Na região da Turquia, com muitas montanhas lindas ao redor. E muita neve também, faz muito frio. Faz muito frio em Tiatira. E o apóstolo Paulo trabalhou nesta igreja. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus, igreja? Jesus. Jesus. Ao anjo, ao mensageiro da igreja em Tiatira. Vocês vão se surpreender com o mensageiro nesta época. Quem era o mensageiro? Quem era o pastor da igreja em Tiatira? Quem liderava a igreja em Tiatira? Alguém sabe aqui? Não. Paulo evangelizou, gastou tempo e investiu na pessoa que foi para Tiatira, começou um trabalho. Essa pessoa era uma pessoa de posses,
que levou esse trabalho para a cidade, onde o apóstolo Paulo começou ali os primeiros ensinamentos e deixou esta pessoa responsável por esta igreja. E deu muito fruto. Nunca despreze as pessoas, escute isso, nunca despreze ninguém. Nunca pense que você é mais capaz do que as outras pessoas ou melhor do que as outras pessoas. Porque quem você despreza, muitas das vezes, Deus pode usar para abençoar a sua vida. Quem você acha que não tem capacidade para nada, amanhã pode se tornar um grande líder. Pode se tornar uma pessoa que Deus vai usar para mudar a tua vida, mudar a tua sorte. Porque Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Amém? Amém. Então, Paulo não desprezou. O grande apóstolo Paulo investiu tempo. E a igreja nasceu em Tiatira. Agora, todas as igrejas têm problemas. Escute isso. Não existe nenhuma denominação perfeita. Porque aonde tem pessoas, sempre vai ter o joio e o trigo. E é possível que até no meio dos pregadores da igreja, quando ela cresce, pode surgir falsos profetas, mesmo dentro de uma igreja de Deus. A igreja de Deus, a liderança é de Deus, e ali infiltrado tem um falso profeta. O que aconteceu nessa igreja aqui? A mesma coisa que aconteceu lá com o tal de Nicolau, não é? Que se infiltrou na igreja e criou uma doutrina. Os Nicolaitas, nós estudamos sobre isso, não é? E os Nicolaitas, eles estão aqui na igreja, vejamos, foi em Pérgamo, não é? Pérgamo, e aqui diz, vejamos, ele fala sobre os Nicolaitas. Deixa eu lembrar aqui, foi Esmirna, verso 15, pastor. Verso 15, 2,15. Muito bem. E eu olhando aqui para o verso sem perceber, não é? Eu estava olhando exatamente. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. Carta à igreja em Pérgamo. Vimos aí há 2 semanas atrás, né? Falando sobre esta carta. Agora, aqui a igreja em Tiatira, essa carta foi enviada a este mensageiro. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Porque os olhos de Jesus, ele diz aqui, que os olhos do Filho de Deus são como chamas de fogo. O poder de penetração do olhar de Cristo. O homem vê a aparência, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele analisa o seu coração, ele analisa nossas motivações, até quando vamos fazer o bem. Qual é a nossa motivação em fazer o bem? Sabe, eu sempre procuro fazer escolhas na minha vida, escolhas usando a sabedoria de Deus. Eu passo momentos de tristeza, mas na maioria do tempo você vai me ver feliz. Isso não quer dizer a ausência de problemas. Você tem escolhas em fazer o bem e o mal. Você que vai escolher. Escolha fazer o bem. Você vai escolher entre ser uma pessoa má
Porque a Bíblia diz: vós que sois maus. Está lá em Mateus capítulo 6 em diante, Jesus ensina sobre a oração. E ele diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, presentes aos vossos filhos, quanto mais ao Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então nós já temos a nossa natureza que se inclina para o mal. Imagine se entre o bem e o mal você escolhe ser uma pessoa má, um mau filho, um mau marido, sabe? Um mau amigo, um amigo falso, um mau colega de trabalho, um mau vizinho, uma pessoa que vira as costas para a outra quando ela necessita. Você que vai escolher, vai viver na maldade ou na bondade? Vai viver triste ou feliz? Vai viver sempre de cara fechada ou sorridente? Então você é que vai escolher como que você vai viver. Vai viver demasiadamente preocupado com os problemas, ou vai acreditar em João 14, quando Jesus disse: não se turbe, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Você que vai escolher. Eis que coloco dois caminhos diante de ti, a vida e a morte, o bem ou o mal. Escolhe. A voz de Deus nos dá opções. Então, quando eu estou triste, eu logo luto no meu campo mental e digo: peraí, essa tristeza não vai resultar em nada, então eu vou me alegrar. Ficar carrancudo por muito tempo não vai resultar em nada, então eu vou sorrir. Sabe? Me vingar de alguém não vai resultar em nada, então eu vou fazer o bem. Guardar sentimentos ruins não vai resultar em nada, então eu vou liberar o perdão. Isso é sábio. Perdoar 70 vezes 7. Então escolha o bem, escolha o amor. E se você falhar, porque às vezes você falha, nem todo dia você está legal, nem todo dia você está 100%, nem todo dia você está bom. E é importante que você seja bom e não bonzinho. O bonzinho não vai para frente não e ninguém valoriza. Seja uma pessoa boa. Chamaram Jesus de bom. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque me chamas bom? Bom é Deus, Jesus disse. E eu pergunto: Jesus é bom? É claro que é. Então, procure o caminho da bondade, do amor, da fidelidade. Ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Agora, olha que interessante. Os olhos de Deus são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente, são resistentes. Lembra que Satanás plantou lá em Gênesis, quando ele tentou Adão e Eva? O que aconteceu com Adão? Adão, a idade não contava, não adoecia, ele só ficava ali administrando o jardim. Olha que vida boa, colocando o nome dos animais, e no crepúsculo ele tinha acesso à presença de Deus, falava com Deus diariamente. A mulher, não é? Também não envelhecia, não tinha essas comidas hoje em dia, onde ela podia se olhar no reflexo do rio e dizer: eu estou com a gordurinha, Adão, vamos fazer uma cinta de palmeira? Não precisava disso. Perfeita, não é? O pastor também não tinha sogra, não tinha nora, não tinha. Ai, meu Pai do céu. E Adão vivia em harmonia no jardim. Mas o que aconteceu? Satanás foi lá e induziu a Eva. Eva sabia da responsabilidade dela. E Satanás então apareceu em forma de uma serpente venenosa. Usou a serpente. Então,
a serpente foi responsabilizada, Satanás foi responsabilizado, e Eva também por dores de parto. Você vai dar à luz a filhos. Adão, a terra vai produzir espinhos, vocês vão ter que sair daqui, vocês vão envelhecer, vão adoecer com a velhice e vão morrer. Os dias do homem na terra serão reduzidos a 120 anos. E aí, o homem passou a conhecer o desprezo, a dor, a agonia, o sofrimento. O ser humano passou a sofrer na terra. Mas o que é que Deus disse? Nascerá de ti, mulher, alguém que vai pisar, o teu descendente vai pisar na cabeça da serpente. Então, segundo Adão nascer numa manjedoura, lá em Belém, e esse segundo Adão foi para o deserto para ser tentado, Jesus. E Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, e agora aparece com olhos com chamas de fogo. Ele vê tudo, sonda os corações e os pés do segundo Adão. Tem poder suficiente para esmagar a cabeça da serpente. É a autoridade que Deus dá à sua igreja. Amém? A igreja que é o corpo de Cristo na terra. A Bíblia diz que a terra é estrada dos pés do Senhor, os montes. Deus caminha por sobre os montes. Então está aqui, ó, os pés como bronze reluzente. Agora o versículo 19: conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé. As obras, o amor e a fé, Deus conhece. Deus sabe o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Deus conhece muito bem o nosso amor. Deus está dizendo para esta pessoa responsável pela igreja, está dizendo: eu conheço, eu estou vendo o seu trabalho, eu conheço suas obras, eu conheço o seu amor. Então, essa igreja em Tiatira, esta cidade que não tinha nem 30 mil pessoas na época, hoje tem 150 mil, mas era uma cidade muito próspera. Não era obrigado o culto ao imperador, mas era uma cidade onde moravam pessoas ricas, e a principal fonte de renda era os tecidos e a tinta, a tintura. Havia então pessoas que trabalhavam nesta área, e havia no centro da cidade, em Tiatira, uma grande associação. Era um lugar luxuoso de encontro das pessoas da alta sociedade da época. E o pastor desta igreja, que na verdade não era um homem, era uma pastora, a pastora da igreja em Tiatira, ela era uma mulher rica, era uma mulher próspera, era uma mulher que trabalhava na área de tecidos e tintas. Era uma pastora que cuidava dessa igreja. Agora vamos ver. E outra coisa, não era discípula de qualquer pessoa, não. Era discípula do apóstolo Paulo. Era discípula de Jesus. Amém? Então vamos lá. Conheço as suas obras, o seu amor. Ela tinha obras, ela tinha amor. E a sua fé. Era uma mulher que trabalhava muito pela causa do Evangelho. Era uma mulher que tinha muito amor e muita fé. Imagine, há igrejas que proíbem as de mulheres serem pastoras, né? Responsáveis por igrejas. As mulheres, a partir do século XIX, é que foram tomando aí
sabe, iniciativa e tendo oportunidade no campo de trabalho. Mas o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que disse às mulheres permaneçam caladas nas igrejas, de repente, Paulo chegou um dia na igreja, estavam as mulheres conversando, e ele disse: as mulheres permaneçam caladas na igreja. Ou algum motivo fez Paulo escrever isso, e as pessoas usam isso como uma regra para que as mulheres não tenham oportunidade dentro das igrejas. Eu já vi pregadores: mulheres caladas, nas igrejas. Mas o mesmo apóstolo que falou isso foi o mesmo que designou esta mulher chamada Lídia, a pastora Lídia, para cuidar da igreja em Tiatira. Então, conheço também o seu serviço e a sua perseverança. Glória! E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Marca aí, deixa aí marcadinho. Vamos lá em Atos 16, 14. Vamos ver o que é que Paulo fala em Atos 16, 14. Porque Paulo foi para Filipos, e esta mulher, que era uma empreendedora, ela encontrou Paulo pregando em Filipos e se converteu ao Evangelho, se converteu a Jesus, se tornou uma seguidora de Jesus e foi ensinada pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, através de Paulo. Então, Evangelho de Atos 16, 11 fala sobre a convenção de Lídia em Filipos. Lídia se tornou uma pastora valorosa. Imagine uma época daquela, na região da atual Turquia, todas as 7 igrejas enfrentando problemas, todas lideradas por homens, e ela era a única mulher líder de uma das 7 igrejas primitiva. Era uma mulher, Lídia. Vamos lá. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana. O Império Romano dominava tudo nesta época. Foram 1500 anos de opressão do Império Romano. E a principal cidade daquele distrito, ali ficamos vários dias. Então, ele estava em Filipos, que era a principal, uma cidade que era a principal ali, daquele distrito. E Paulo disse que ficou ali vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Meu Deus, isso me inspira. Segunda-feira, 5 horas da tarde, vai um grupo comigo, e quem quiser ir, lá para o Pontal da Maria Farinha, quem quiser, larguei do trabalho, pastor, estou indo para lá. Vamos ficar até cerca de, no máximo, 9 horas da noite. Vamos para o Pontal em Maria Farinha. Segunda-feira, 5 horas da tarde, vamos sair daqui. Já tem um grupo de irmãos que querem ir, e vamos orar a Deus. Paulo estava procurando um lugar e foi à beira do rio para fazer o quê? Orar. E há quem diga que isso é meninice ou fanatismo, sabe? Eu digo que isso é paixão, é sede do Espírito Santo. Então, olha aqui, meu Deus do céu. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração.
sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. As mulheres se reuniram ali. Atenção, as mulheres de oração. De repente você quer resolver o problema do teu casamento com a tua força, o problema na família, com os filhos, do teu jeito. Não tem como você resolver se não for através do poder de Deus, do poder da oração. Porque a oração muda tudo. Se você tentar resolver do seu jeito, você não vai conseguir. Os homens e mulheres de Deus, não é à toa que em Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os demônios, principados, potestades e dominadores. Ele vai mudar teu pai, tua mãe, teu irmão, teu sobrinho. Ele vai mudar teu casamento, tuas finanças. É Deus. É Deus, é o poder de Deus. E as mulheres estavam ali, haviam se reunido ali. Agora preste atenção, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus. Havia muitas, mas havia uma que se destacava. E Paulo diz, ela era temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, já tinha um rio, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, a família, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham comigo em minha casa. E nos convenceu. Foi todo mundo lá para Tiatira. Vamos voltar para Tiatira? Puxa vida, eu estou tão feliz, gente. Deus tem feito tantas maravilhas. Sabe que ontem houve muitas curas divinas. Uma delas já fazia algum tempo que eu não via assim, de tão perto. Uma mulher de óculos escuros, levada, conduzida pela irmã. E a irmã diz: pastor, ela é cega. Isso estava no altar, na fila de testemunhos. Ela veio aqui e quer que o senhor ore por ela. Eu falei: tira os óculos. As vistas estavam, sabe, quando tira os óculos, os olhos, de tanto forçar a vista, ficam desordenados, não é? E o cego sente muita tontura. E aí, eu lembrei dos lenços do apóstolo Paulo, das vestes de Jesus, da sombra de Pedro. E tem uma água que eu estou levando para o monte, uma garrafinha, um recipiente com água, eu tenho consagrado a Deus, nesse intuito, e consagrado as minhas mãos, todo o meu corpo, mas em especial minhas mãos ao Espírito Santo.